Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é Charles Vinícius Guiloff, engenheiro agrônomo, e nós vamos falar sobre a cultura do trigo no Cerrado. Charles Vinícius Guiloff, bem-vindo ao Morada no Campo, com esse nome diferentão. Você é o que, alemão? É, de descendentes alemães aí que vieram pro Brasil, exilados de guerra aí. E vieram pro Sul? Vieram pro Sul, eu já sou rioverdense, filho de produtores rurais que vieram pra cá, naquela turma que veio pro Centro-Oeste aqui, ali por volta de 1980, nessa época aí. Eu já sou cidadão rioverdense mesmo, nascido, criado e inclusive formado pela Universidade de Rio Verde mesmo. Você concluiu o seu curso aqui quando? Em que ano? Em 2012. 2012, já tem um bom tempo. Já. Charles, vamos falar da cultura do trigo, que é um assunto que, assim, pouca gente fala dele, né? Aqui no programa eu acho que eu não trouxe ninguém ainda para falar de trigo, era uma coisa que eu queria. Até porque eu ouvi uma história esses dias interessante, que numa reunião da ministra Tereza Cristina com o presidente Bolsonaro, ela teria dito para ele que o trigo era a única cultura hoje das principais que o Brasil não é autossuficiente. Sim. E a partir disso a Embrapa se desdobrou muito para começar a fazer mais pesquisas ainda, já vem fazendo pesquisas há alguns anos, mas eles aceleraram as pesquisas para que o Brasil se torne autossuficiente de trigo no mais curto período de tempo possível. Por que o Brasil se desleixou tanto da cultura do trigo, hein? É assim, até um tanto quanto difícil da gente encontrar uma resposta para essa pergunta. Mas a Embrapa, por sua vez, desenvolveu aí materiais hoje bem adaptados aí para o nosso clima, para o cerrado, né, em geral, com uma qualidade muito boa, tanto quanto o do trigo do sul ou trigo argentino, ou às vezes até superior. Altas produtividades. Nós temos aí 3 materiais hoje que se destacam aí, desenvolvidos pela Embrapa aí, com potenciais produtivos de até 8.000 quilos por hectare em condições irrigadas, né? Em área irrigada, com muita produtividade e muita qualidade. Sempre que se falava em trigo no Brasil, a referência eu acho que era o Rio Grande do Sul. Acho que nem eram os outros estados, mas o Rio Grande do Sul, em especial, era a grande referência. E essa realidade começou a mudar, né? Sim. Quando se fala em trigo, o pessoal sempre tinha em mente plantado na região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje nós conseguimos aqui, no nosso clima, na nossa região, produzir o trigo com excelência mesmo. Algumas características que nós temos que observar para se plantar trigo na região. Uma das principais é a altitude. O trigo se desenvolve no cerrado, num ambiente, numa condição de safrinha. Seria em locais, em propriedades, onde se tem uma altitude de 800 metros, né? Que essa condição vai te propiciar dias quentes, né? E noites frias. O trigo vai estar numa condição favorável ao seu desenvolvimento. Se falando em trigo irrigado, existem já propriedades que se plantam aí a partir de 500, 600 metros de altitude, trigo irrigado, com altas taxas de produção também. Bom, então a nossa região aqui, nem todos os municípios aqui ao redor têm essa altitude, né? Então, como Santa Helena, eu creio que a Creúna, né? E tantos outros lugares aqui, Aparecida do Rio Doce, nesses locais teria que ser o trigo irrigado, então.
provavelmente o trigo se desenvolveria melhor na condição de trigo irrigado. Para safrinha, aqui na nossa região, nós temos a região ali do Planalto Verde, né? Uhum. Montevidéu, sentido Caiapônia. Nós temos ali locais aí com 900 metros de altitude. Chapadão do Céu também tem alguns locais. Região de Mineiros. E outras regiões do estado, onde é que ele está muito bem consolidado, é ali na região do Padef, em volta de Brasília, onde é que tem muito... Lusiânia tem a maior concentração de pivôs do Brasil, né? Isso. Então, ali existem pessoal altamente especializado na produção de trigo no Cerrado. Quando se fala em trigo, tem muitas pessoas que têm resistência, porque tem resistência, como é que é? Doença do glúten, como é que é esse negócio aí? Existe... doença celíaca? Doença celíaca, que é uma intolerância ao glúten, né? Tem se aparecido muito, mas o trigo hoje ele é um alimento milenar, né? Ele está na base da cadeia alimentar aí do ser humano desde milhares de anos, né? O pão, o macarrão, enfim, existe bolachas, biscoitos, é uma gama muito grande de produtos que são feitos a partir do trigo. Mas essas novas variedades, elas contêm o glúten da mesma forma? Contém, da mesma maneira, né? Tanto é que uma característica a ser observada no trigo para a indústria seria a força do glúten. Quanto essa força ela tem uma escala de medição e conforme o teor de força é o teor de qualidade de trigo, principalmente voltado para massas. Então, quanto maior é a força dele, melhor é a qualidade, é isso? Não propriamente não? Mas é um índice de fator. Bom, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de te fazer, eu acho que você já respondeu em parte. Então não é qualquer propriedade da região que está apto ao plantio do trigo, ou sim? Qualquer propriedade que tem essa característica. Eu não tenho 800 metros de altitude, mas eu tenho irrigação. A partir de 500 metros, 600 metros já é recomendado. E em ambiente de safrinha, segunda safra, na sequência de soja, a ideia seria, o recomendado é a partir de 800 metros de altitude. Agro e Prosa. No bloco anterior você falava então da altitude e tal, de algumas peculiaridades. Existe uma tradição de plantio de milho aqui na nossa região e o trigo viria como mais uma alternativa, né, em substituição ao milho. Mas aí eu fico imaginando, o produtor já tem os equipamentos dele, que tanto serve para a soja quanto para o milho. E os equipamentos para ele trabalhar com trigo, são os mesmos ou não? São diferentes? Basicamente são os mesmos, né? Só para a semeadura do trigo que se utilizam as semeadeiras, que são as mesmas aí que o pessoal utilizou há muitos anos atrás para arroz. Tirando essa particularidade aí de semeadeira, o resto, a colheitadeira é a mesma de soja, pulverizador é o mesmo aí para tudo. Então seria só um detalhe aí da semeadeira mesmo. O que levaria o produtor a buscar o trigo como opção ao milho, sendo que ele tem outras opções que já são conhecidas, já são utilizadas na região? É uma cultura que ele não conhece tanto, não é tão popularizada no Brasil. O que você acha que seria o grande atrativo que levaria ele a escolher o trigo? Nós temos observado, eu já vi alguns trabalhos que foram desenvolvidos no Paraná, que o pessoal tem plantado trigo, mesmo às vezes em condições econômicas não tão favoráveis, mas se pensando no controle da buva. O trigo tem uma população extremamente alta, né, por hectare, e consegue até um controle cultural da buva. Esse aí foi um trabalho que eu acompanhei uma época,
ali perto de Cascavel, no Paraná. O pessoal desenvolveu um trabalho de trigo, seria para... plantavam ele para o controle de buva. E nós observamos em algumas áreas aqui, irrigadas, que o plantio de trigo, após a colheita do trigo, você plantando a soja em cima, a incidência de buva numa área onde é que já tinha muita buva, na cultura seguinte você tinha uma pressão bem menor da planta daninha, da buva, que a buva, juntamente com o capim amargoso, são duas plantas daninhas aí que têm tirado o sono de alguns produtores. O trigo, ele se adapta bem ao sistema de plantio direto? Super bem, muito bem, vai sem problema. Em termos de exigência de solo, ele é muito exigente? Você pegar uma área de pivô, vamos falar em pivô, em área irrigada, normalmente o pivô já está instalado em áreas de excelentes níveis de fertilidade. Normalmente se tem culturas nobres, se planta aí campos de semente, se planta feijão, se planta culturas que têm uma alta exigência nutricional. Com o trigo não é diferente. Você tendo as condições de nutrição favoráveis para a cultura, ele vai responder mesmo. Já se tentou plantar trigo aqui na nossa região no passado, né? Certo. Inclusive tinha um moinho de trigo aqui e tal, mas parece que a coisa acabou não indo para frente, não funcionou. O que mudou daquela época para cá? Olha, vamos falar de uns 12 anos para cá, existia uma doença, não é que existia, ela existe, ela está aí no ambiente, que se chama brusone. A brusone, se não manejada da maneira correta a cultura, ela chega a dar perdas de 100% na cultura, mesmo com esses materiais que nós temos hoje no mercado. Então exige acompanhamento técnico no dia a dia na lavoura. O produtor já faz isso na cultura da soja, na cultura do milho, acompanhar a lavoura, estar de olho. E hoje você se consegue conviver com a brusone, a cultura do trigo no cerrado, numa boa. Mas tem que haver monitoramento e trabalhar igual o produtor aprendeu a trabalhar com a ferrugem asiática da soja. Trabalhar no modo preventivo. O que muda em relação ao monitoramento da soja ou do milho? É semelhante ou não? Ele exige mais? Ele exige, eu acredito que você não pode subestimar a doença. Quando ela aparece, normalmente o estrago já é grande. Nós já acompanhamos alguns produtores aí que subestimaram ela, e a perda foi grande. Então, a recomendação é trabalhar no preventivo, que você vai passar por ela sem problema algum. E além da brusone, existem outras doenças, pragas que atacam o trigo? Ela tem lagartas, tem percevejos que atacam, doenças foliares aí. Mas assim, nenhuma doença, nada que seja preocupante. Seria o mesmo calendário, o mesmo estilo de trabalho que seria na cultura da soja, na cultura do milho. Aquele monitoramento, aplicação de inseticidas seletivos, inseticidas fisiológicos, fungicidas aí já bem conhecidos dos produtores, triberulina e triazol aí, você vai passar pela cultura sem problema. O grande gargalo se chama a brusone. Se o produtor subestimar ela, a perda vem mesmo, não tem conversa com ela. Como é que ele vai detectar a brusone? Quais são os principais sintomas, características da brusone quando ela ataca a planta? Nós já chegamos a ver plantas no perfil, ali na fase de perfilhamento. O esporo da doença já contaminou a ponta das folhas e começa a ressecar na ponta da folha.
E quando a planta está para a emissão da espiga, ela está crescendo e vai soltar a espiga. O esporo está no ambiente, assim como tem o esporo da ferrugem da soja. Aonde o esporo encostar na espiga ali, contaminar a espiga, daquele ponto para cima, ele mata a espiga. Você olha, tem algumas fotos aí, você vê uma espiga, da metade para baixo ela está verde e da metade para cima ela está seca. Ali é bem o ponto onde o esporo contaminou a espiga e matou, inviabilizou. Ele não forma o grão. Você abre a palha, não tem nada dentro do grão. Você disse que o esporo ele está no ar. A nossa região não tem tradição da cultura. Mesmo assim, tendo uma ou outra plantação de trigo, existe essa preocupação? Existe, e é aquilo que a gente sempre fala, não subestime a doença. Ela pega mesmo. Porque na nossa região, por exemplo, onde tem milho, soja, milheto, sorgo, qual que seria o hospedeiro desse esporo? Porque você diz ele está no ar, mas em algum momento ele tem que atuar, né? Sim. E ele atua nessas outras plantas também, nessas outras culturas ou não? Com danos econômicos, ainda não se tem relatos a não ser em culturas como trigo e arroz. No arroz também a brusone é um problema. Não sei, assim, eu tenho pouca experiência com arroz, não sei se os danos da brusone no arroz seriam tão grandes quanto é no trigo, mas acredito que também deve de incomodar bastante o pessoal que se planta arroz aí. Tanto é que um produto muito utilizado em arroz para controle da doença é um dos produtos que tem uma melhor eficácia do controle da doença no trigo. E tem muitos produtos registrados para o controle dessa doença aqui no Brasil? Existe com registro, porém com uma eficiência muito baixa. Os registrados. Utiliza-se um produto, um fungicida, muito utilizado em arroz, e ele se dá um grande controle da doença no trigo. Mas, no caso, ele é para o arroz, não para o trigo. Para o arroz. Ok. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. A Embrapa vem fazendo um trabalho sensacional de fazer com que o Brasil seja autossuficiente na produção de trigo. E o Charles está falando hoje para a gente a respeito da cultura do trigo no Cerrado. Hoje Brasília, você até já disse isso, né? Brasília parece que é o celeiro do trigo no Brasil. Lá no início da entrevista você falou o seguinte, que o trigo plantado no Cerrado ele tem características que fazem com que ele seja até melhor do que o trigo argentino ou produzido no Rio Grande do Sul. Que características são essas? O que faz com que esse trigo seja melhor? Divino, a Embrapa lançou um trigo, a cultivar é a BRS 394. Até o próprio nome dele já vem assim como trigo melhorador. Ele é um trigo que, associados com outros trigos de uma qualidade inferior, você consegue fazer um mix de um trigo melhor com um trigo que tem uma qualidade um pouco inferior, que vai se dar um trigo aí que tem uma qualidade boa para panificação, e para massas e macarrão em geral. Se consegue produzir trigo aqui com uma qualidade excepcional. Custo de produção é alto? Custo de produção depende da semente. Vamos dizer, você vai ter que ver o mercado, como é que está a produtividade. A produtividade não, o custo do quilo de semente. Tem materiais aí que você vai se gastar de 200 quilos mais ou menos de semente por hectare. Um
custo pesado hoje, se tratando de trigo irrigado, é a irrigação. Estamos falando aí de uma cultura que você, no ciclo dela, vai ser aí de 110 dias, normalmente os trigos mais precoces, e até 120 dias os outros materiais. Vai te exigir aí 500 milímetros aproximadamente de água. As condições mais favoráveis de plantio na nossa região aqui seria se plantar ele ali pelo dia 25 de abril até 5 de maio. Seria a melhor janela de plantio. 25 de abril até 5 de maio. A cultura vai se desenvolver numa condição boa para a cultura, porém, na nossa região já começa-se a terminar. Nós já tivemos as últimas chuvas nessa época. Aí é que está a outra dúvida que eu tive agora. Aí é irrigação. A cultura exige-se aí em torno de 500 milímetros no ciclo. Você vai aplicar água nele aí ele vai nascer, você vai levando ele. Quando ele se desenvolve tão bem na nossa região, em condição de irrigado, que alguns materiais têm que se até aplicar um regulador de crescimento. Ah, é? Mas por quê? Ele tá à vontade, cara. Durante o dia, você tem aí 28, 30 graus. De noite aí 18, 17, 15 às vezes, 12. É o que ele quer, é o clima dele. Isso aí durante o dia ele cresce mesmo. Assim, eu sou apaixonado na cultura. Em uma semana você fica sem visitar a lavoura, quando você volta você toma um susto, sabe? De tanto que ele cresce. Então usa-se até dessa artimanha aí, algum regulador de crescimento, que com o peso da espiga, se você não usar um produto aí para dar uma segurada nele aí, ele acama. Quando ele vai chegar no ponto aí, finalmente ali, é perigoso ele até acamar. Então a gente dá uma seguradinha até no crescimento dele aí, porque senão ele cresce mesmo. Não tem conversa. Qual que é a produtividade média do trigo aqui no Cerrado? Trigo safrinha, se fala aí de 2.800 quilos por hectare, 3.000 quilos. Eu já acompanhei lavouras aqui na região de trigo irrigado. Nós já chegamos a produzir 6.200 quilos por hectare. 6.200? São mais de 100 sacas por hectare. Na região ali em Lusiânia, Cristalina, naquela região, tem pessoal ali que já chegou a produzir mais de 8.000 quilos por hectare. Mas o que leva a essa diferença tão grande de produtividade? Exige capricho, primeiro, né, do produtor, acompanhamento, níveis de fertilidade, água, toda uma combinação de fatores. Isso é a mesma coisa que acontece aqui numa mesma região. Você tem produtor aí que produz 60 sacos de soja e eventualmente o vizinho produz ali 90 sacos. Exige-se assim, investimento. É o caminho do negócio. Mas você tem que encontrar o equilíbrio até o seu retorno financeiro. Às vezes existem números que são muito bonitos da gente ver, mas hoje o produtor tem que olhar a rentabilidade dele. O que sobra no final do ciclo por hectare. Ou seja, não é só o quanto produziu, mas o quanto ele gastou para produzir aquilo. Exatamente. Hoje a gente sempre está acompanhando aí o mercado, produtividades altíssimas, mas eu gosto muito de me atentar à rentabilidade. A produtividade é maravilhoso. Você olhar, você conseguir explorar ao máximo, por exemplo, você pegar uma lavoura em condições aí, o produtor poder falar, não, eu quero extrair o máximo disso daqui. Aí você mede até onde a cultura consegue ir. Mas hoje, com essa realidade econômica que nós temos, o produtor tem que trabalhar pôr na cabeça a rentabilidade. Ou seja, gestão.
Gestão. Ele tem que ter gestão da cultura, como é em qualquer outra, né? Como qualquer tipo de negócio, ele tem que avaliar a rentabilidade dele. Você falou da produtividade aqui no Cerrado em torno de 2.800 a 3.000 quilos por hectare. Lá no sul do país, a produtividade é semelhante, é maior ou é menor? Em condições normais, que é o trigo em sequência de soja, que é lá, a produtividade se gira mais ou menos em torno aí, mais ou menos igual essa nossa aqui, de 2.000 até 3.000 quilos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Depende de fatores de clima, chuva no momento certo e alguma coisa assim. A irrigação nos dá essa liberdade, né? Quando o ambiente não está favorável, a condição não está favorável, se o fator limitante da produção é a água, você com o pivô aplica-se água na cultura. Ô Charles, quem estiver nos ouvindo agora que queira saber mais informações a respeito da cultura do trigo, como é que faz para falar com você? Divino, eu posso passar meu telefone. Sim, né? Sim, fica à vontade. É 64 99987 7674. É o WhatsApp, pode me ligar, pode passar uma mensagem. Às vezes durante o dia corrido aí, nós temos comércio na cidade. E daí, mas na medida do possível, qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para ajudar. Você trabalhou muitos anos com um produtor conhecido aqui da região? É um produtor bem conhecido, é uma fazenda grande. Trabalhamos aí com a cultura de trigo, meio que exclusivos na região. Trabalhamos com cultura de muita cana-de-açúcar, feijão, campos de semente de produção de milho, de soja. E foi uma experiência única. Eu me desliguei da empresa ano passado e estou numa nova empreitada aí, um negócio próprio aí. Mas fica assim, boas lembranças e ótimas recordações da empresa. Que bom, sucesso para você. Eu espero que as pessoas se interessem mais pela cultura do trigo, né? A Embrapa tem investido muito nisso. O governo parece que tem um interesse muito grande. E quem sabe, logo logo a gente vai ser autossuficiente, né? E vai parar de importar tanto trigo aí, às vezes com preço altíssimo, né? E o pãozinho pode ficar mais barato, né, Charles? Olha, o nosso pãozinho tem que baratear. E a missão do produtor rural brasileiro é uma missão muito nobre, bonita. E todos nós aí temos que valorizar o homem do campo. Que se não fosse o agronegócio aí, com esse cenário econômico da maneira que estava, eu acredito que a coisa estaria feia no Brasil. Mas independentemente de pandemia, de qualquer adversidade que estamos enfrentando aí, o homem do campo, com seus funcionários, suas máquinas, independentemente da condição, estão todos no campo produzindo e trazendo o melhor para toda a sociedade aí. Charles, muito obrigado. Eu espero te receber aqui logo para falar de outra cultura, já que você tem uma experiência tão vasta aí com diversas culturas, né? Logo trazer você de volta aqui. Te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite e o programa está à sua disposição. Eu que agradeço. Estamos aí disponíveis, sempre abertos a bater um papo. A gente está sempre abertos aí e o que a gente puder ajudar, pode contar conosco. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.